Olá, queridos telespectadores do Sem Filtro. Como vocês podem observar, hoje o nosso estúdio está especialmente belo, porque nós vamos ter hoje uma convidada também, igual a tantos outros que estiveram aqui, uma convidada muito especial, que veio falar, entre outras coisas, sobre uns produtos que estamos tendo aqui no nosso município e que está fazendo a cabeça do pessoal aí que está apreciando muito. E sem mais delongas, hoje nós vamos conversar com a Sandra Sanguiné, a nossa querida Sandra, conhecida aqui do nosso município. Agora eu vou saber também, porque eu ainda não sei se ela é butiaense ou não, mas é sobre a Sandra, sobre a sua oportunidade de empreendedorismo, que também conta com o apoio da mãe dela, isso é muito legal. Então é uma história bem interessante e muito inspiradora. Então, Sandra, eu te agradeço, muito obrigada por teres vindo aqui e que tu possa aproveitar o momento de hoje para a gente falar sobre os teus produtos e, acima de tudo, incentivar outras mulheres. Olá, pessoal. Agradeço especialmente a Denise e ao Sérgio Cavalheiro Fernandes pela essa oportunidade. Um projeto que não foi projetado, começou assim sem a menor programação, intenção. Então, espero poder contar um pouquinho das cachaças e licores Royal Sanguiné. E olha só, isso é importante também porque a gente trouxe o glamour dessas bebidas, né? Porque quando às vezes fala em cachaça, o pessoal já leva para um lado pejorativo, né? Mas não, a cachaça hoje ela está se tornando uma bebida requintada também, né? Porque ela tem todo um preparo. Mas antes da gente entrar nos produtos, nos licores artesanais, Sanguiné, vocês estão vendo aqui, já tem um banner, está muito organizadinho. A gente quer ouvir de ti, Sandra, o que te levou a essa ideia de trabalhar com esse tipo de produto? Bom, não foi, como eu disse, não foi algo que levou, não foi algo que foi assim, eu vou achar um negócio. Meados do ano passado, chegou minha aposentadoria, depois de 46 anos trabalhar no entre o cartório, Aracruz e CMPC, trabalhei no cartório aqui como tabeliã e registradora substituta e lá em Guaíba como a responsável pela regularização fundiária, né, de muitas fazendas. Então, não sei dizer exatamente, mas acho que 2010, 2011, então já faz um bom tempo, né? O meu filho entrou na faculdade de arquitetura e 2 meses depois veio o divórcio. Então, assim, o Leonardo tinha passado para uma faculdade onde ele não iria pagar mensalidade, mas ia ser em Caxias do Sul, e aí foi pesado o valor de um aluguel, de transporte, de ir para lá, Butiá, Caxias, longe. Então, o pai resolveu que seria melhor ele ficar na PUC. A PUC é uma faculdade excelente, não tenho a menor dúvida. Eu sou filha da PUC. Então, assim, também tenho orgulho de ter esse meu filho aí, um filho da PUC, e ele ter concluído a faculdade lá. Então, assim, no segundo mês, veio o pedido de divórcio e não houve mais o pagamento. Aí a mãe teve que se virar lá, como se diz, toda mulher, as mulheres têm muita garra, né, muita energia, não desistem quando a gente foca no objetivo e segue em frente. Então, eu demorei muito a tomar essa atitude. No momento que eu disse eu quero me divorciar, eu não tinha a menor intenção de voltar. Mas isso é um assunto à parte, só para contar a história. E aí eu paguei... Nasceu de uma dificuldade, né? Uma grande dificuldade. E, assim, era muito caro pagar. No final, a PUC, a arquitetura, saía R$ 3.400 a mensalidade. Fora transporte, fora alimentação, fora o material da arquitetura, que é muito caro, né? Então, eu fiquei pagando, tirando as minhas reservas, assim, paguei acho que mais ou menos de maio até início de dezembro. E, do nada, nem eu sabia, meu filho estava tentando um financiamento,
alguém desistiu do FIES. E aí, assim, ele ligou, disse, mãe, eu tenho que amanhã apresentar uma lista enorme de documentos. Eu disse que eu sou o primeiro candidato a essa bolsa do FIES. Financiamento, né? Na verdade, não é a bolsa. Financiamento porque a gente paga. E aí a gente correu muito para conseguir isso. E um dos documentos era conseguir meus últimos 12 comprovantes de pagamento lá da época Aracruz. E assim, a gente não tem isso assim guardadinho, né? E aí eu liguei para um colega, que eu sou muito grata ao Eloide, e eu tenho que mencionar o nome dele aqui, e eu liguei para o Eloide e disse que eu precisava, e isso faltava 15 minutos antes de eu sair, naquele dia eu tinha ido de ônibus, então eu só tinha 15 minutos, e ele imprimiu, para ele era fácil, mas ele teve uma boa vontade, uma pessoa queridíssima, e aí quando eu cheguei lá, ele disse, leva. Eu disse, quanto eu te devo por essa gentileza? Ele disse, eu quero uma cachaça de butiá. Eu disse, meu Deus, cachaça de butiá? Da onde que eu vou tirar uma cachaça de butiá? Eu nem sei. Lá na minha mãe eu sabia que tinha um pé de butiá, mas não sabia exatamente quando é que é a época, agora eu sei, a época que dá o butiá. Então, eu disse, então tá, quando tiver o butiá, eu vou te trazer essa cachaça. E peguei, e passou alguns dias, eu fui para a casa da minha mãe, como eu vou seguidamente, né? Eu chego da minha mãe, estava sentada assim, do nada eu olho, tinha um caixa enorme de butiá. Eu disse, olha ali o butiá. Aí fui aprender como é que se fazia uma cachaça simples, aquela só de botar, que não são essas elaboradas aqui. Que é colocar a cachaça e o butiá e deixar um tempo ali, né? E eu cheguei para a gerente jurídica lá na empresa e perguntei, olha, eu trouxe uma cachaça, vou trazer amanhã uma cachaça que o Eloide, eu prometi para o Eloide, e eu não sei se eu posso entrar dentro da empresa com essa cachaça. Ela disse, não vai ter problema, tu vai trazer fechada, é uma só, não vai ter problema. Mas na hora que eu entrei assim na portaria, me deu um... eu não vou entrar com essa cachaça. Deixei na portaria, deixei o nome dele numa sacola. Gente, não levou meio expediente, a empresa inteira sabia que eu tinha levado essa cachaça. E aí, mas é que todo mundo queria a cachaça. Aí eu comecei a levar para 1, comecei a levar para 2, comecei a levar para 3. Eu acho que ao todo, sei lá, vou exagerar aqui, umas 50 cachaças de butiá eu levei. E aí começou a ficar caro essa cachaça, né? Aquilo que era uma brincadeira, que eu pegava cachaça no supermercado, essas cachaças não são do supermercado, são de alambique. Então, foi daí que surgiu a ideia. Mas ela ficou um pouquinho adormecida lá, de vez em quando, depois que eu comecei a cobrar, aí o pessoal, lógico, né, não queria todo dia cachaça, né? Então, eventualmente, alguém me pedia, eu levava, às vezes eu tinha algum aniversário, alguma coisa, aí eu fazia uma embalagem bonita, eu gosto sempre de incrementar muito, sabe? Aí eu fazia e levava. Mas aí também quero agradecer muito também a gerente jurídica, a Lisete, que também, nessa oportunidade que eu consegui o financiamento, o meu salário só liberou 80% do FIES. E ela disse que seria minha avalista. Eu sou eternamente grata, mas eu não quis. Eu disse, não precisa, 80% eu consigo pagar, 30%, aliás, 20% eu consigo pagar desse financiamento e tranquilo. E estamos pagando FIES até hoje, e logo, aí, 2030 chega, e graças ao FIES, o meu filho é um arquiteto aí. E agora, com a aposentadoria, eu disse, não estava gostando de ficar em casa, né? Eu disse, olha, eu não sou mulher de ficar em casa. Eu não nasci para cuidar de casa, para ficar ali. Eu gosto de cozinhar, gosto de receber, gosto de inventar alguns artesanatos, mas ficar em casa, por hora, não é o meu principal objetivo. Aí comecei a fazer licores. E as pessoas em casa lá, comecei a postar nas redes sociais e as pessoas começaram a procurar. É importante isso que a Sandra está dizendo, do uso também das redes sociais para essa finalidade, né?
Porque o pessoal fala muito, há muitas críticas também com relação à rede social, mas tem essa questão que é muito importante, né? E com a pandemia se acentuou mais ainda a questão da venda online, das teleentregas, né? E eu queria reforçar essa questão do quanto a gente, ao empreender alguma coisa, a primeira atitude é a gente observar aquilo que nós temos aptidão para, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que talvez empreendam em alguma coisa, mas por não serem vocacionadas a isso, talvez escolha determinada atividade, porque sabe que lá com fulano deu certo, com Beltrano deu certo, por que não vai dar certo para mim? Só que tem que aliar, né, essa vontade com o dom, com a perspicácia, né? Porque o produto da Sandra, não sou garota propaganda da Sandra, mas o produto da Sandra é diferenciado no sentido que ela é muito atenta aos detalhes, né? Então, é um mimo, é um souvenir, não é só uma bebida saborosa, né, que eu já tive a oportunidade de experimentar, é muito boa. E é isso aí, são pequenas ideias que, com persistência e com o tempo e com o feedback das pessoas, que hoje a Sandra está tendo a oportunidade, ela está levando o produto na Feira do Produtor Rural, né, que abriu espaço para esse tipo de produto, até porque não temos, né, aqui na cidade. E aconteceu muito assim da Sandra fazer uma coisa que foi muito legal. E o interessante dessa comercialização, né, ali no espaço aberto ao público, ela está fazendo a degustação também, né? E isso é muito bacana, isso faz com que as pessoas entrem no clima, né, entendam a proposta. E é muito legal, e a gente está tendo um feedback assim, de que está sendo bem, bem bacana também. E a Sandra está fazendo também uma coisa muito bacana, que é a possibilidade, a tua mãe faz uns temperinhos também, né, sim, Dona Zata? Sim. E está levando a mãe dela na feira, né? Então é uma outra questão que é bem bacana de interagir, né? Fazer com que o idoso possa interagir. O que a mãe está achando disso tudo? A mãe se sente assim, né, o máximo. Ela adora, né, participar lá da feira, porque ela vendia esses temperinhos em casa, e aí ela chegou lá na feira, nós fomos muito bem recebidos, o pessoal lá da Bart, o pessoal ali do produtor rural, todos nos receberam muito bem. Eu gosto muito de brincar, de me divertir. Eu sempre dizia no meu trabalho que a gente tem que trabalhar se divertindo para as coisas ficarem leves. Então, ali, os licores, não é uma coisa assim, ó, que vai ser a minha renda única, né? Eu sou aposentada, mas os licores é algo para mim interagir com a população de Butiá. Como eu disse, eu fiquei quase 19 anos trabalhando em Guaíba, então eu vivia mais em Guaíba ou por aí, por outras cidades, viajando, do que propriamente em Butiá. Butiá era mais casa da mãe, supermercado e a minha casa. Então, assim, eu disse, é um jeito de eu ficar mais tempo com a mãe. Mãe, vamos para a feira junto. Nos últimos dias ela não tem ido, ela anda com um probleminha de saúde aí, e algumas vezes, né, quando estiver muito frio, ela não vai. Às vezes ela vai à tarde, às vezes eu participo de outras feiras, né? Então, às vezes ela vai um pouquinho à tarde, às vezes ela vai mais perto das 11 horas, tomar um chimarrão. Aí eu digo para ela, mãe, tá... Quando eu ligo, já disse, mãe, vendeu um tempero, vendeu 2. Aí ela fica vibrando, né? E com relação a cachaças e licores, eu digo também o licor, justamente por ele ser uma bebida onde a gente não toma assim uma vez, 2, 3, toma um copo, ele é uma pequena dose. O licor, para mim, e hoje ele está muito na moda, digamos assim, o licor no passado ele era muito usado e hoje ele voltou, que é aquele momento de aconchego, é o momento com a tua família, ou com teu esposo, ou você sozinha, servir um jantar, um cafezinho,
Aí vem o licorzinho, vamos botar num copinho bonitinho, numa bandeja bonita. Eu sou muito desses frufru aí. Tem uma amiga minha que diz que não. Eu acho que sim. Uma boa mesa, uma boa bebida, tem que ter um copo bonito, tem que ter uma toalha bonita, tem que ter umas flores. Eu acho que isso é vida. Isso é vida. Então, assim, com os licores a mesma coisa. E a cachaça, não é aquela cachaça, é aquela cachaça assim para ser degustada. É a cachaça de alambique e a marisqueira que eu tenho. E elas não são compradas em supermercado. Posso falar um pouquinho aqui? Pode, Tá. Aqui é o espaço. Então, assim, essas cachaças também veio agora antes de eu retomar essa. Eu vou começar a me dedicar aos licores. Durante a pandemia, eu ainda trabalhando lá em Guaíba, eu ia uma vez por mês, eu ia lá para a região da Quarta Colônia, que é ali Vale Vêneto, Restinga Seca, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, e aquela região lá tem muitas cachaçarias. E assim, eu tenho contato com uma família maravilhosa, e eles têm um pequeno alambique em casa. E aí eu comecei a querer aprender a fazer cachaça e também a trazer alguns licores deles para vender aqui, que não são nenhum dos que eu vendo hoje, presentear as pessoas, porque para valorizar a dona Ana, que é uma senhorinha assim já idosa, mas queridíssima, queridíssima, que eu amo a horta dela, os produtos dela, né? Então assim, eu comecei a trazer a cachaça deles. A cachaça deles, então, é uma cachaça artesanal, não é industrial. Olha só o quanto isso agrega valor, né? Uma questão artesanal. E a gente nota, eu queria que tu falasse um pouquinho, alguns licores até que foge do convencional, né? Tu tinhas esses tempos que era de pétalas de rosa. E junto com o licor das pétalas de rosa vinha uma explicaçãozinha, assim, um textinho, né? Que mostra mais um plus no produto, né? Que para presente é uma sugestão muito bacana. O licor de pétalas de rosa, eu trouxe aqui numa embalagem, que eu acho essa embalagem muito bonita, né? E eu considero que o licor de pétalas de rosa, ele é para ser presenteado uma mulher, uma amiga, uma esposa, uma namorada. Porque o licor de pétalas de rosa, a rosa por si só, né, ela traz todo o encantamento, toda uma história. E aqui, então, aí eu acabei fazendo um texto e fazer as minhas pesquisas sobre o licor de pétalas de rosa, que ele iniciou sendo feito pelas freiras, nos meados da década de 30. Eu vou me permitir tirar da embalagem, porque ele é muito bonito, até para o pessoal visualizar esteticamente aqui, ó. E é de pétala de rosa mesmo, né? Vai 1 quilo de pétalas de rosa para fazer. Olha que lindo 5 produto, garrafas. Que lindo produto, que presente maravilhoso, né? E ali, como eu falei para vocês, vem uma explicaçãozinha que a gente não vai dar spoiler, vocês comprem o produto para vocês poderem saber. Olha, vamos deixar curiosidade aí. Eu vou dizer aqui que o texto de pétalas de rosa vai inspirar qualquer um, hein? Bacana. Bem interessante. Então, assim, ó, são coisas que normalmente a indústria, por fazer em série, né, por ser mais quantidades e tal, talvez não tenha essa delicadeza, esse olhar especial que um produto artesanal tem. Tá bonito, né? Eu sei que vocês estão adorando, só que a gente vai ter que fazer um intervalinho e a gente já volta para continuar conversando com a Sandra e continuar inspirando, quem sabe, mais pessoas a entrarem nesse trabalho lindo, artesanal, ou tantos outros que nós temos por aí. A gente... Gente do céu, aqui no intervalo a gente tem que se cuidar para não ficar bicando aqui, né? Porque tá muito lindo, tem produtos muito lindos, tem garrafas diferenciadas, né? Tu tem um arsenal lá, tu garimpa, né? Tuas embalagens. Exatamente. Então, assim, eu compro garrafas para colocar os licores, né? E essas aqui,
a minha irmã achou essas garrafas, então digamos, são umas garrafas especiais, que essas aqui têm toda uma história, que, digamos, são garrafas antigas. Essa garrafa aqui, ela vai mais de 1 litro de licor, né? Então, eu acho que ela é lindíssima, assim, chama-se licoreira em gomos. Aí tem outras, várias aqui, adquirida também, né, pela minha irmã, e é lógico que essas licoreiras eu vou vender. A pessoa vai escolher a licoreira, vai escolher o sabor do licor, e aí a gente vai negociar. Então, tenho diversos tipos, assim, para cada licor vai ter um tipo de garrafa, e também o preço varia com a garrafa. Se o preço da garrafa é mais caro, o licor é mais caro, é óbvio, né? E quando são as garrafinhas pequenas, normais ali, aí é um preço bem acessível. Eu garanto que é um preço bem melhor do que nos lugares onde tem bastante turismo. Eu já fiz pesquisa, eu já comprei licor em outras cidades e eu sei o quanto. Por exemplo, uma garrafa dessa aqui, ó, lá da onde eu trago, na Quarta Colônia, onde eles têm... Posso falar de preço deles lá? Eles vendem a R$80, R$90 uma garrafa desta aqui, tá? E eu tenho com um preço bem melhor. Digamos assim, eu estou fazendo para a população de Butiá, para vender, para não deixar produto parado. O licor, ele dura um determinado tempo. Eles dizem que ele é indeterminado. Eu, sinceramente, eu não sei. Eu já fiz 3 cursos de licores, né? Vou fazer mais um ainda em agosto. E os licores, assim, eu gosto do licor gelado. Mas o certo é tomar o licor na temperatura ambiente. Então, assim, temos várias embalagens. Outra coisa, Sandra, que até uma curiosidade, ele, depois de aberto, é uma durabilidade, fechado, outra também, né? Sim, tem esse cuidado também. Isso. E também, assim, ó, eu tenho o lacre, eu uso lacre, comprei lacre e ele é vedado. Hoje eu recebi uma arrolhadora, porque eu estava colocando as rolhas e assim, ó, fazendo muita força. Agora adquiri uma arrolhadora, né, que vai facilitar o meu trabalho. E como eu disse, assim, Denise, ele começou de brincadeira, mas só que agora, assim, nos últimos 2 meses, assim, eu fui me dedicando muito, porque eu sou muito detalhista. Dizem que o capricorniano é detalhista e eu sou, assim, do detalhe do detalhe. Aí eu comecei a fazer o adesivo, eu quero ter uma sacolinha bonitinha, eu comecei a fazer as embalagens, porque eu acho que nós vivemos num mundo onde a gente é preciso reciclar. Então, eu fui olhar o preço das sacolas. As sacolas são caras. O licor não pode ser numa sacolinha que a gramatura não é forte, digamos assim, não é uma gramatura alta, porque a pessoa pode comprar, bota na sacola, vou entregar. Quebra, não vai resistir. Não vai resistir, né? Então, eu comecei com a minha família a reunir sacolas e comecei a personalizar. Botar tecido, comprar papel contact, botar... Está dando muito trabalho. Tá, não sei se eu vou continuar fazendo essas sacolinhas e essas caixas, mas eu acho que é também uma forma para quem está começando dizer que a gente não precisa comprar tudo. Até para se tornar viável, sustentável, né? Senão não vai... Exatamente. Então, eu até digo assim para as meninas, para as mulheres em geral, né? Vai dar um presente para a comadre, para a amiga, para a mãe. Vamos pegar aquela caixa de sapato, aquela caixa ali, vamos transformar ela, vamos botar um spray, vamos forrar de tecido, vamos pegar, sabe aquele papel bonito que eu ganhei de Natal lá? Vamos forrar. Eu acho que a gente dá um novo destino. Isso eu aprendi muito lá na empresa onde eu trabalhava, que seria cuidar do meio ambiente e que hoje, mais do que nunca, a gente tem que cuidar e dar novos destinos às embalagens, seja ela qualquer embalagem. Sandra, para quem está nos assistindo, tu colocaste aqui dos cursos que tu fizeste e tal, mas
se eu te pedisse assim uma receita bem caseirinha, que alguém queira fazer em casa um licor, que tipo de licor tu indicaria e rapidamente como é que ele pode ser feito? Bom, uma alquimista de verdade, ela não vai dar receita, né? Porque os licores, ele não é só... As pessoas dizem, minha mãe fazia. Sim, tem aquela forma bem caseira. Processo. Que é aquela forma bem caseira de botar a fruta, depois fazer a calda. Não, eu não faço assim. Eu tenho toda uma estrutura para fazer esses licores, né? E não é simplesmente botar a fruta, botar uma canela e fazer uma calda. Não. Alguns eu utilizo essência, mas todos eles é da própria fruta. Tem que ter um certo cuidado, porque às vezes a fruta não pode estar madura demais, pode fermentar. Então tem alguns cuidados assim. A cachaça já é mais simples. A cachaça, sim, porque a cachaça, na verdade, eu trago a cachaça lá da Quarta Colônia, né? Trago a marisqueira, então o meu trabalho é embalar a cachaça, né? E a puríssima também, né? Eu te pergunto porque tu falaste que lá no início tu começaste a fazer a cachaça de butiá. Por isso que porque na verdade tinha uma tradição aqui no nosso município, tinha, né? Quase todas as famílias tinham lá a garrafinha curtindo, o vidrinho curtindo o butiá na cachaça. Sim. E isso se perdeu, né? Sim. Como é que eu poderia fazer uma cachaça de butiá, por exemplo? Vamos fazer uma cachaça de butiá. Cachaça de butiá é bem simples de fazer. Primeiro, não pegue o butiá muito maduro, porque ele pode ter o risco de fermentar e estragar a cachaça. Segundo, não lave o butiá. Pegue um papel toalha e limpe o butiá, não deixe ele cair no chão. Lá na mãe, onde tem os butiás, né? Na minha casa não tem. A gente comprou o sombrite, então a gente faz uma proteção para cair o butiá dentro desse sombrite e não cair no chão, não ter contato. Porque se cai na grama, né? O cachorro vai ali, né? O gato, as pessoas, caminho, enfim, para não ter contato com o solo. Então, a gente fez como se fosse uma barraquinha, assim, só para os butiá cair ali em cima, e a gente colhe o butiá, seleciona aqueles que não estão muito maduros, e aí compra uma cachaça de boa qualidade, porque tem cachaças muito baratas. Gente, cachaça não pode ir em embalagem plástica. O plástico tira o gosto. A cachaça, pena que eu acabei esquecendo, até disse para o Sérgio. Quando eu cheguei aqui, eu perguntei para o Sérgio se ele era conhecedor de cachaça. Que eu trouxe a lá da Quarta Colônia. Já comprei também em Barão do Triunfo, mas são qualidades diferentes. A lá da Quarta Colônia, ela faz uma coroa, como bom entendedor de cachaça. Eu aprendi, eu não sou uma boa entendedora, mas eu aprendi. Então, sabe as manhas? Então, assim, que quando você colocar a boa cachaça num copo e ela ficar azulada, fazer uma coroa, ela é uma boa cachaça. Então, assim, eu tenho essa cachaça lá, vou ficar devendo para o Sérgio, vou ter que trazer outro dia aqui, mas a marisqueira eu trouxe para nós experimentar hoje. Depois, Denise, nós vamos tomar todas. Meu Deus do céu, hoje eu ganho as contas da TV Atualidade. Mas e aí, quanto tempo fica o butiá curtindo ali? Olha, assim, menos de 40 dias não vai ficar bom. E aí o que eu digo também, deixa passar 40 dias, coa e bota em garrafas de vidro. Tá pronto. Esse é a cachaça de butiá. É assim. Tá, tem gente que às vezes bota um pedacinho de canela, né? Então vai do gosto. Mas essa é a receita simples da cachaça de butiá. E, lembrando, não lave o butiá, não deixe tocar no chão e selecione os butiás que não estão maduros demais. Falando em butiá fruta, né? A gente percebe que tem alguns pés nas avenidas, né? Na cidade, caem tudo no chão, que judiaria. Tem alguns pezinhos de butiá, assim, espalhados por aí, né? Às vezes a gente vê algum pessoal que colhe, né? Porque o butiá também,
por conta do meu trabalho, descobri algumas coisas sobre o butiá que eu não sabia, né? Que tem tantas espécies assim de butiá, são 20 e tantas espécies de butiá. E cada butiá se presta para um tipo de produto, né? Para culinária, uns já são mais doces, outros puxam, né? Cores diferentes, é muito linda a cultura, né, dessa fruta. Até é uma pena que a gente não despertou para isso ainda, né, mas seria interessante. Então, ainda falando sobre o butiá, a minha mãe faz mousse de butiá, a dona Zata, aí, que é bem conhecida na cidade, né, a vida inteira nasceu e se criou em butiá. Então, a mãe sempre foi aquela mãe, aquela avó que sempre aproveitou todos os produtos que tinha, né? Então, ela faz mousse de butiá, ela faz a chimia de butiá, ou geleia, né? E o suco. Eu sempre consumo o suco de butiá. E ele tem bastante vitamina C, o suco de butiá, sabe? E eu vou dizer que o licor de butiá, a minha irmã, ela é apaixonada. Ela disse que é aquele que fica mais cremosinho. Por quê? Porque ele tem bastante fibra. Fibroso, né? Bem fibroso, né? E sabe que uma vez também participei de um evento que até do coquinho, né? Do butiá, eles aproveitavam da amêndoa, né? E faziam aqueles chips, né? Os palitinhos. Fora o artesanato e tudo mais. Enfim, eu acho que é bem importante a gente também lembrar isso, porque às vezes parece que ele não é um produto meio desprezado, assim, no sentido de que não se dá bola, né? Mas que é excelente, basta a gente aprender a aproveitá-lo, né? Sandra, saindo um pouco dessa questão mais diretamente ligada ao produto, mas voltando à questão da tua intenção de empreender, o que tu diria para uma pessoa, homem ou mulher, que está assim buscando alguma coisa para dar uma virada assim na vida? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é querer fazer algo que você goste. E depois fazer algo que o público goste, que o cliente vai gostar. Então, assim, cada licor eu olho, eu limpo, eu boto lacre. Então, assim, é para uma mulher, eu vou botar uns frufru a mais. É para um homem, vamos deixar ele mais, assim, uma caixa mais masculínico. Isso. Não que os homens também não gostem, né? Mas, assim, tem ainda aquela cultura que mulher é mais florzinha, né? E o homem é mais rústico, mais o forte. Mas né? Na verdade, isso permanece ainda, né? Quem é que não gosta de uma atenção e até de uma personalização, né, do produto? Eu vou ter que me abaixar aqui. Eu tenho aqui, as cachaças que foram no início, lá quando eu criei a cachaça, eu deixei esse espaço aqui. Eu tenho uma letra muito feia, né? Mas aí eu sempre pedia para alguém que tinha letra bonita para escrever o nome da pessoa que eu ia presentear. Por exemplo, botar aqui Sérgio Fernandes. Poxa, a pessoa vai receber aquela cachaçinha de bolso, aquela que ele vai poder levar para a pescaria, vai ir para o campo, vai, sei lá, vai levar um uísque, alguma coisa, e depois ele vai aproveitar a garrafa, né? Ele vai ter uma garrafa personalizada. Então, eu acho que são pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, voltando a quem quer empreender, sempre pense em agradar o cliente. Pense em dar o seu melhor. Eu fiz alguma coisa hoje assim, amanhã eu vi que se eu fizer diferente, vai fazer mais sucesso. Os licores também é a coisa mais estranha. Eu poderia, às vezes, dizer assim, o licor de pétala de rosa, ele sai muito. Sim, o licor de pétala de rosa saiu bastante Dia dos Namorados. Aí, Dia dos Pais, saiu o licor de menta. Saiu tanto licor de menta. Aí, às vezes, o licor de cachaça marisqueira no inverno, né? Aquela coisa assim, vou tomar uma cachaçinha para dar uma esquentada. Então, a marisqueira, é a puríssima. Então, não tem As pessoas perguntam, qual o licor que tu gosta mais? Olha, se eu fiz, eu gosto de todos.
Mas digamos assim, pelo que tu está colocando, e eu acho bem importante a gente, é um link interessante, dependendo da intenção que tu vai, né, utilizar aquele produto, é a característica do produto, né? Uns produtos mais intensos, outros mais leves, e é um conjunto, né? A bebida, ela vem fechar com aquela intenção, com a embalagem, com a feitura, enfim, é muito bacana. E agora, com relação ainda ao empreender, né, que é uma palavra que está muito forte, e não é fácil a gente empreender, porque exige uma coragem, mas ao mesmo tempo uma retaguarda, né? Porque não pode arriscar ao ponto de colocar em risco a tua imagem, a tua segurança, as tuas finanças, né? Tu disseste que te deste bem com esse investimento, mas tu enfrentaste alguns obstáculos também como empreendedor, que todo mundo enfrenta, né? Até chegar nesse ponto. Tu poderia me citar algum obstáculo que daqui a pouco, assim, se tu não tivesse persistido, talvez tu fosse repensar a tua atitude ou voltar atrás? Realmente é o custo dos insumos. O custo, sabe? Posso dizer que o meu licor está, a minha margem de lucro está abaixo, porque eu estou querendo primeiro mostrar bastante meu produto, talvez no futuro, aí eu comece a melhorar. Mas, assim, os insumos. A cachaça, devido à longa distância lá, porque já dá 250 quilômetros para buscar, eu conto com uma pessoa que, às vezes, ela consegue mandar, ou eu tenho que ir lá buscar, né? Andei buscando também alguma cachaça, como eu disse, no Barão do Triunfo. Então, o meu principal obstáculo foi a cachaça boa. O segundo, embalagens. As garrafas, as caixas e as sacolas. E com relação aos sabores, eu estou fazendo o sabor só que tem na época. O butiá, acabou recentemente a safra do butiá, a bergamota ainda temos aí, né? Então, assim, sempre usando, agora eu já guardei bastante para fazer o licor de bergamota, porque ele tem uma boa aceitação. A menta não vai ter problema, né? Mas tem muitos licores aí que eu vou fazer ele na safra. Se eu conseguir armazenar, ótimo. Porque o bergamota mesmo, ele teve uma saída tão grande, eu fazia para armazenar, mas aí as pessoas vinham e pegavam. Eu tenho uma amiga que ela se nega a tomar outro licor, ela diz para todo mundo, pega de bergamota. Mas eu não concordo, eu concordo que tem outros sabores que são tão bons quanto o de bergamota. Eu sou fã do licor de butiá, como uma boa butiaense. Eu acho que nós temos que valorizar. E essas frutas silvestres, assim, pitanga, a jabuticaba, fizeste também? Deve ser saboroso. Sim, eu fiz pequena quantidade de pitanga, porque a pitanga, quando eu vi, ela já estava no fim, sabe? Então, eu consegui pequena quantidade de pitanga. De jabuticaba, eu já fiz também, mas não agora vendendo aqui. Eu tinha 2, no início que eu comecei a vender aqui em junho. Na verdade, eu comecei a vender, assim, digamos, maior quantidade de licores, foi a partir de 1º de junho que eu comecei. Em maio foi os só pétala de rosa. Desse ano. Deste ano. Antes, assim, era mais as cachaças, né? As cachaças, aquela de forma simples, né, que eu acabei de passar a receita aí. Então, eram as cachaças que eu mais presenteava e, eventualmente, vendia algumas. Eu vou falar um pouquinho dos sabores. Sim, deixa eu só antes, para não perder o gancho, porque depois passa, e até porque a gente vai encerrar o bloco daqui a pouco, uma oportunidade, assim, toda empreendedora tem um olhar, né, de lince, como se diz. Então, vai a alguma feira, nós vamos ter agora a Expo Inter, agora em setembro, né, agosto, setembro, e o pavilhão da agricultura familiar tem
várias bebidas, todas feitas artesanalmente e sabores diferentes. A gente notou que com as geleias, né, as geleias evoluíram muito e os sabores foram se diversificando muito, né? Foram botando outros condimentos, a geleia com pimenta mesmo, como é que antes a gente ia imaginar que a geleia com pimenta ia ficar tão saborosa, né? Uma mistura de sabores. Então, é legal também visitar esses espaços e experimentar novos sabores, né? Ah, com certeza. Isso eu faço, porque antes dos licores, todo mundo sabia que eu gosto muito de viajar. Então cada oportunidade está ali captando. Então a última feira que eu fui foi em Santa Cruz do Sul, que eu participei. Não conta ainda. Conta sobre essa feira agora no próximo bloco, que a gente já volta. E chegamos no nosso último bloco, já querendo saber sobre a feira em Santa Cruz, que a Sandra ia falar, mas nós tivemos que parar por causa dos nossos patrocinadores. Volta o gancho aí de Santa Cruz. Olha, antes de falar de Santa Cruz, vamos degustar um licor aqui? Eu vou aceitar, e esse licor, além de ser o licor, esse do que é essa? De butiá. Peraí, eu vou brindar com a mão direita. Duas gremistas junto, ela tem um copinho com o símbolo do Grêmio. Já gostei sem provar. Eu vi um vídeo esses tempos no TikTok que uma pessoa tomou não, foi no Instagram e fez assim. E aí o comentário, pelo estalo da besta, tava trincando. E esse aqui tá muito saboroso. Sandra Butiá, mas que delícia. Falando sobre licor e degustação, eu também já tive algumas experiências ali do pessoal, que a gente coloca menos, né, para degustar ali. E várias pessoas viram o copo, né? Aí eu disse, mas tu nem vai sentir o sabor. O licor é assim, ó. Sente o sabor e aprecia. É isso aí. Então, as pessoas... Então, tem que se tornar um momento especial, tomar aquele licorzinho. Olha o tamanho do copinho, assim, ó. Então, vamos curtir esse momento. É ritualística. Isso. Eu aqui com a Denise, batendo um papo. Então, a gente tomando... Denise, eu não quero te dizer nada, mas eu tenho, acho que uns 6 sabores ali para te degustar. Nossa Senhora, eu até vou fazer o seguinte... Eu vou comprando lá na feira aos poucos. Eu sou cliente da Sandra, né? O produto dela é maravilhoso. Já presenteei também. Ouvi feedbacks bem importantes. E por isso a Sandra está aqui, né? Porque o que é bom a gente tem que divulgar. E dar apoio àquelas pessoas que estão buscando mercado, estão buscando oportunidades, estão inspirando outras pessoas, né? A Sandra, através de um gosto, de uma habilidade, ela resolveu partir para esse negócio. Eu queria trazer um item importante, que é a capacitação, né? Porque não basta ter a vontade e a habilidade, a pessoa precisa saber o que está fazendo, saber os riscos que envolve, porque são questões de alimentação, né? São questões que o que entra dentro do nosso corpo, então não é uma coisa amadora, né? Ela é uma coisa a ser cuidada. E isso é importante a gente falar aqui. Ela mesmo mencionou o cuidado que ela tem com as garrafas, né? A asepsia das coisas. Então, tudo isso há de se considerar e tudo isso interfere na qualidade do produto. Com certeza. As garrafas que chegam, elas chegam bem armazenadinhas, assim, na caixa individual, fechada. Mas mesmo assim, eu esterilizo essas garrafas. E teve um fato recente que foi, se não fosse trágico, seria cômico. Uma moça me pediu para o pai dela que fosse uma garrafa azul. E eu comprei uma garrafa aqui no comércio, a garrafa não foi barata, essa garrafa. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui botar água quente nela para deixá-la bem limpinha. Estourou. Caiu o fundo da garrafa.
Aí eu fui, passou alguns... Isso que eu comprei 15 dias antes do Dia dos Pais. Aí na véspera do Dia dos Pais eu fui lá comprar outra garrafa. Quando eu saí na porta da loja, eu caí um tombo, quebrei a garrafa. A sorte que a garrafa voou, eu machuquei o joelho, as duas mãos ralaram aqui, e o pessoal de uma loja ali, saíram todo mundo, pensa na vergonha que eu passei, todo mundo, e a senhora como é que está? A senhora está bem? Eu não sabia onde é que eu me enfiava. Aí quebrou a garrafa, eu entrei na loja e comprei a terceira garrafa. Aí, ó, espero que a pessoa lá tenha recebido de bom grado essa garrafa. Meu Deus, acontece, né? Acontece, mas o importante é que a vontade do cliente foi realizada, né? A encomenda foi feita. Foi entregue e eu tive feedback da filha que deu, né? E inclusive, é isso que eu gosto, né? Eu fui e perguntei para a menina, ela disse, eu quero que tu faça uma embalagem bem bonita para o meu pai. Eu disse, quanto tu quer gastar? Então, assim, eu vou ter licor não, cachaça de R$10, bem pequenininha. Eu vou ter de 20, eu vou ter de 30. Então, eu tenho licores também de 35, e aí vai subindo, depende do licor, tem um licor de 20, depende quanto a pessoa quer gastar. Aí ela me disse, olha, eu quero que tu monte uma caixa para o meu pai até R$100. Eu dei o meu tudo para aquela caixa ficar linda. Eu botei um licor, eu botei uma cachaça, fiz uma garrafa, uma caixa bonita, fiz toda uma encenação, e para que quando ele recebesse, fosse uma surpresa. E ela disse que ele gostou muito. Então, isso é que recompensa, sabe? O que recompensa o sucesso do teu produto é o feedback. É importante, e isso faz com que tu descubra até novos sabores. E a gente ia falar um pouco sobre sabores, não podemos fechar o programa sem falar sobre isso. O que tu teria, assim, para nos falar a respeito dos sabores? Algum te surpreendeu? Porque às vezes acontece da gente achar que vai dar um resultado e lá na alquimia dá outro, né? Ou fica mais gostoso, ou não fica aquilo que tu imaginava que seria. De modo geral, eles ficam gostosos. O de pitanga é um que ele não sei, eu ainda não cheguei no ponto ideal. Eu acho que ele vai precisar de uma grande quantidade de pitanga. E o problema da pitanga teria que tirar o caroço, porque o caroço da pitanga... Amarga? Sim. Então, tem isso. O limão siciliano também, ele não pode ser colocado a casca, né? Ele tem que ser ralado, né? Senão ele dá um gosto amargo. Já fizeste de ameixa? Não, ainda não. Aquela mexinha amarela? Aquela mexinha amarela já fiz, que também tem que tirar o caroço e tem que tirar a casquinha dela também. Sim, eu me lembrei que agora tu falou. Sim, mas assim, esses sabores assim, algumas coisas eu fazia daquela forma lá, que era botar de molho na cachaça e depois coar, que é aquela forma simples, caseira. Eu me lembro, eu não sei qual era, se era um programa ou se era uma novela, que falava muito no licor de genipapo. Tu lembra disso? Eu lembro desse, mas, olha, em primeiro lugar, eu nem conheço o genipapo. Eu também não. Mas agora me veio isso. Sim. E na verdade, ficou um tempo isso, né? O licor eram novelas de época, eu acho, um programa de época que tinha, né? Aquela tradição que nem tu estava falando, as pessoas, acho que era após o jantar, né? Sim. Passavam ali para a sala para conversar e saborear um licor. A gente quer deixar bem registrado aqui que o programa de hoje não é um incentivo ao alcoolismo, tá, gente? Pelo amor de Deus. O programa de hoje aqui, além de divulgar esses produtos maravilhosos, é para mostrar para vocês como uma ideia inicial pode se transformar num grande negócio, numa grande oportunidade, que vai ter os seus problemas, com certeza vai. Mas tudo tem, né? Nem tudo, o ditado nem tudo são flores, é real. Não existe isso. Mas se tu tem um objetivo, se tu
persiste naquilo ali, vai quebrando barreiras, vai quebrando rótulos, no sentido de que é uma mulher, né, que está à frente de um negócio. Às vezes isso ainda causa estranheza, né, especialmente no ramo que tu escolheste. A gente tem muito disso ainda, né, culturalmente ainda tem muito preconceito, mas é como a Sandra falou no início, né, com aquele jeitinho peculiar da Sandra, né? E uma coisa, todas as oportunidades em que ela tem aqui na cidade para mostrar o produto, ela está indo, né, Sandra? Acho importante isso, e está divulgando a tua marca. Exatamente. Aonde permitir, lá estarei. E uma coisa eu digo assim, eu me entrego, eu não tenho vergonha, eu vou ali para a feira do produtor rural, gente, eu faço aquele povo rir muito. Vai passando alguém ali na frente e diz, senhora, vem aqui experimentar. Olha só, as pessoas daqui a pouco vão dizer assim, cidade do interior, sabe como é que é, né? Meu Deus, ela deve estar muito necessitada vendendo cachaça e licor, né? Mas não, a gente tem que se divertir, valorizar os produtos de todos os produtores ali. Olha, tem isso aqui, tem aquilo. Já comprei vários ali da feira. A aipim é maravilhoso, a aipim, a batata doce. Já comprei geleia, os pães. A feira, ela é, acima de tudo, um grande espaço de convivência, né? É uma pena que às vezes as pessoas não compreendem isso, né? Porque vai na feira, nem que tu não vai adquirir, não tem a intenção de comprar naquele momento, mas daqui a pouco tu já vê uma coisa que te interessa, aí tu volta um outro dia, aí tu conversa com outro. A gente está sempre aprendendo todos os dias, né? E a gente precisa dessa interação social. Volto aqui a afirmar a importância da Dona Zata, quando possível, estar participando, porque a gente que tem idosos em casa, a gente sabe que a tendência do idoso é isolar-se, né? É ficar mais introspectivo, a socialização já não é mais, já não existe muito, né? Então, a Sandra conseguiu aliar, e fora a questão de sentir-se útil, sentir-se produtiva, né, no momento em que ela faz os temperinhos. Então, foi uma sacada muito inteligente, muito boa, e a gente espera que isso sirva, como eu disse anteriormente, de inspiração para as pessoas também. A gente sabe que tem muita gente boa por aí, fazendo muita coisa boa, né? E claro que a gente não quer aqui ser irresponsável, já sair falando para vocês, façam aí, vão vender. Não, a gente sabe que não é assim, né? Mas também tem aquela questão de quando se quer alguma coisa, se busca o conhecimento e se vai atrás, né? Porque nada vai cair no colo da gente, né, Sandra? Ai, com certeza. E principalmente aquelas donas de casa, né, que às vezes têm filho pequeno ou estão cuidando dos netos, que não tem essa facilidade de trabalhar fora, né? Fazer alguma coisa em que dê prazer e que consiga trazer uma renda onde ela possa arrecadar um valor para cuidar da unha, para tratar do cabelo, para comprar alguma coisa diferente, né? Então, a gente sabe que ainda nas cidades no interior ainda tem muitas mulheres, né? Que a única renda é do marido, né? Mas que é importante ter a sua renda, poder comprar as suas coisas, né? E essa única renda, ela é para a subsistência da família, né? E a autoestima da mulher, sempre a gente tem aquela faísquinha assim de querer se dar o prazer de certas coisas que são consideradas de segundo plano, quando primeiro plano, claro, é a subsistência da família e dos filhos. Isso que a gente nem entrou ainda na questão mental, né? De saúde mental, que toda ocupação, ela traz muito disso. Porque a pessoa que ela se ocupa com alguma coisa, dificilmente ela vai ter uma depressão. Com certeza sim. E principalmente é isso, ter convívio com outras pessoas. No momento em que tu se dedica a um determinado produto, tu quer fazer o melhor daquele produto, quer vender,
aquilo também instiga a mente a produzir mais, né? Daqui a pouco, olha, eu botava num saquinho plástico, não, mas acho que eu vou produzir uma sacolinha de TNT, ou eu vou comprar uma caixinha, e aí vai mudando, vai alterando, vai agregando melhorias a esse produto, né? Então, isso é muito importante, né? É criar. E o momento, a gente está vivendo um momento que o planeta está pedindo isso, né? A questão ambiental, como tu disseste. Então, os produtos artesanais, eles estão tendo muita força, né? Estão tendo muita valorização. E isso é importante para as pessoas, para os pequenos, poderem ter vez também. E uma coisa muito interessante, né, que também te levou a isso, né? Quantas mulheres, às vezes, vivem relações abusivas, né, nas suas casas por terem uma dependência financeira, né? Então, é complicado isso. Eu acho que esse viés também a gente pode encerrar o programa dizendo isso, né? Busquem ajuda, tentem descobrir alguma coisa. Na pandemia, as pessoas fizeram muito isso, né? Teve gente que se dedicou à alimentação, que começou a vender lanche, aí viu uma oportunidade interessante, ficou até hoje, né? Fez a sua clientela, fez um produto bacana, um produto legal, diferenciado, saboroso e ganhou o mercado. Só que, realmente, é preciso estar atenta aos detalhes, às tendências, ao que as pessoas gostam, ao que temos na região, questão das frutas, né? Temos que usar as frutas da região, que nós temos disponível, que nós temos condições de ter um investimento que isso não vai nos causar um déficit financeiro, por exemplo. Isso tudo não vem, nenhuma ação empreendedora vem do dia para a noite, né? Ela é pensada, pelo menos deveria ser. Ela é pensada, estudada, as possibilidades. E inovação também é importante, né? Daqui a pouco a Sandra já vai pensar numa outra coisa que possa também diversificar, porque é assim que funciona, né? Não tem nada muito certo, ainda mais agora, nos dias de hoje, que a gente não sabe o dia de amanhã. Com certeza. E então, nos próximos dias aí, vem mais um curso lá em Vale Vêneto, que eu pretendo fazer numa cachaçaria lá, onde eles produzem, não é onde eu compro, mas essa eu vou fazer numa cachaçaria lá em Vale Vêneto. Vou fazer mais um curso de licores. E tem uma novidade aí, que vai ser um licor diferenciado, que eu tenho certeza que tu vais amar. Amanhã eu vou levar para te experimentar. O que seria? Um licor de café. Olha, mas essa aí... Olha que o café... como é que eu vou te dizer? Não é todo mundo que... Perfume de café, por exemplo. Não é todo mundo que tolera. É ousado, né? É uma decisão ousada. E além de tudo... depois do de pétalas de rosa, vai ser o mais caro. Porque o licor de café, ele vai... Produtos mais caros, como leite condensado e outros produtos, né? O de pétalas de rosa, ele sai caro devido à quantidade das pétalas de rosas, né? Que não é a pétala de rosa ir ali apanhar. Não pode ser aquela pétala de rosa, ela tem que ser as pétalas já esterilizadas, né? Então, o licor de café também, ele tem esse diferencial por utilizar os insumos mais caros, digamos. É uma coisa super diferenciada, né? Eu não tinha conhecimento disso. Bacana, vai ser um produto diferente, realmente, para causar impacto. Esse eu vou fazer, a princípio, só sobre encomenda. E amanhã vai estar ali na feira do produtor rural ali. Olha aí, gente. Olha aí, mais um convite para conhecer os produtos da Sandra Sanguiné. Sandra, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu quero te agradecer muito o teu empenho, né, a tua dedicação. Em primeiro lugar, ter aceito o nosso convite. Dizer que a Atualidade está aqui para ser tua parceira, divulgar o teu trabalho. E a gente espera que seja o início de muitas coisas boas, que Deus te abençoe, a ti, a tua família, a tua mãe querida,
que continue lá te acompanhando. É tão bom ter a mãe da gente com a gente, né? Então, enquanto ela estiver, aproveita muito. E a todos vocês que ficaram conosco, a gente agradece. Sandra, sem palavras, assim, pela tua dedicação. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade, né, da atualidade, do programa Sem Filtro, do convite da Denise, que eu jamais esperava no momento que ela me chamou ali e disse, vem cá que eu quero falar contigo. Eu adorei a ideia. Confesso que eu até estou suando um pouquinho, porque eu nunca dei entrevista, não sou uma pessoa famosa, nunca falei em público, como posso dizer. A partir de hoje vai ficar famosa. Obrigada mesmo, muito obrigada pela oportunidade. E quem sabe aí, né, um próximo aí vai ser a dona Zata aqui. É verdade. Fica o convite. Até o próximo Sem Filtro.